Boa noite. Boa noite. Comissão da Câmara aprova o projeto de reforma trabalhista. Mudam cerca de 100 pontos da CLT e acordo coletivo deve prevalecer sobre a lei. Delação da Odebrecht envolve Alckmin em pagamento de propina. Dinheiro teria saído de obra da Sabesp para a campanha eleitoral. Moro admite rever a exigência para Lula comparecer ao depoimento de testemunhas, mas reafirma que 87 é exagero e pede corte na lista. Supremo liberta empresário José Carlos Bunlai e ex-tesoureiro do PP, João Cláudio Janu. Condenados na Lava Jato, eles estão recorrendo. Decisão sobre o pedido de José Dirceu foi adiada. Goleiro Bruno, condenado pela morte da ex-namorada, vai voltar para a cadeia. Supremo revogou o liminar que permitia recorrer em liberdade e jogar futebol. Ministro paraguaio atribui ao PCC o assalto à empresa de valores. A investigação chega a 11 suspeitos, veículos, armas e pacotes de dinheiro. O Jornal da Gazeta está no ar. Foram enterrados hoje os soldados que morreram afogados num treinamento do Exército. O inquérito foi aberto para investigar a morte deles. Os 3 soldados, Vitor da Costa Ferreira, Wesley dos Santos e Jonathan Turella, todos de 19 anos, faziam treinamento militar quando se afogaram em um lago, no primeiro dia do acampamento, no 20º Grupo de Artilharia de Campanha Leve, em Barueri, na Grande São Paulo. Um 4º soldado também chegou a entrar na água, mas não conseguiu salvar os companheiros. É um treinamento que envolve, evidentemente, risco. É um treinamento para soldados que estão preparados para defender a sociedade em caso de necessidade, né? Mas, evidentemente, esses riscos nós procuramos minimizá-los com preparação adequada, com segurança, com equipes médicas. O Comando Militar do Sudeste, aqui em São Paulo, abriu um inquérito para apurar as causas do incidente. O resultado deve ser concluído em 40 dias. Ao todo, 154 militares participavam do treinamento. O pai de Vitor está inconformado. Disse que o sonho do filho era seguir carreira militar. Eu queria ser militar e não consegui. E então eu estava incentivando ele, eu e o tio dele incentivando para ele seguir carreira. Era um moleque bom, né? Nunca deu trabalho para a gente. Ele ia pegar a boina dele agora sexta-feira. Mas ressalta que o jovem reclamava dos treinamentos muito rigorosos e puxados e das punições que eles eram submetidos. Se queixava no começo dos exercícios, que era muito pesado, muito puxado, e andar com aquelas bolsas pesadas, com aquela metralhadora que eles andavam. Eu falei, isso queixava muito. Chegava com os calos na mão. Para mim, eles não têm suporte para dar treinamento para as molecadas novas. Eles não têm suporte, porque se eles tivessem suporte, nada disso teria acontecido. O coronel nega que os soldados sejam submetidos a punições rigorosas e que o caso será investigado com transparência. Esse inquérito policial militar, ele vai apurar com rigor, com transparência o que aconteceu. Porque esse trabalho, né, é um trabalho progressivo, né? O que aconteceu de errado? Vamos corrigir para que isso não aconteça no futuro. Dados da Prefeitura mostram que mais de 80% dos acidentes de trânsito que aconteceram neste ano envolveram motos. E o atendimento às vítimas acaba sobrecarregando o sistema público de saúde. Tatiana estava na garupa do marido no momento do acidente em fevereiro. Ele não se machucou, mas ela, por causa de uma grave fratura na perna, passou por 2 cirurgias para implantar placas e pinos de metal que agora sustentam o osso. Vai ficar afastada do trabalho até pelo menos o ano que vem e sabe que mesmo com a fisioterapia não deve recuperar todos os movimentos. Pode ser que eu não consiga me agachar totalmente como antes, levar minha perna para trás. Nós não estávamos em alta velocidade, eu estava de capacete e mesmo assim foi um tombo em baixa velocidade e eu consegui quebrar a perna nesse estado. Então eu fico imaginando se a gente estivesse acima do limite. O médico explica que traumas em acidentes de moto geralmente são graves e de recuperação demorada. Com certeza, pacientes que vão ter mais sequelas, mais consequências, que aí vai se ter a repercussão no período de afastamento desse indivíduo, no grau de incapacidade que ele vai ficar
no resultado final de todo o tratamento. Nos primeiros 3 meses deste ano, em comparação com o mesmo trimestre do ano passado, houve um aumento de 15% no número de mortes em acidentes envolvendo motociclistas. Isso em todo o estado de São Paulo. Foram 441 óbitos, média de 5 mortes por dia. Na capital, só nas marginais dos rios Tietê e Pinheiros, neste ano, 7 motociclistas morreram. O último foi no domingo. E na segunda-feira, outros 4 ficaram feridos em novos acidentes. A prefeitura diz que os acidentes com motos somam 80% do total e que não há relação com o aumento dos limites de velocidade, em vigor desde janeiro. Falta de atenção, imprudência, causas que parecem estar relacionadas ao comportamento no trânsito. Eu acho que é porque o pessoal fica no celular, né? E com maquiagem. Muitas vezes o descuido do motoqueiro, que tenta cortar os carros, motorista falando no telefone também bastante. Um estudo de 2013 do Hospital das Clínicas com vítimas no pronto-socorro aponta que entre os acidentados, a maioria é de homens jovens, de classe média baixa e que só usa a moto durante 2 horas por dia como meio de transporte. Acho que acontece bastante acidente devido à inexperiência, né? Tem muito motoqueiro devido ao desemprego, 18 anos, tem a carta e ele já vem para a rua. Questão de segurança no trânsito que tem custado muito caro para o sistema público de saúde. Sem dúvida, é um problema. Você pode-se dizer que ele está tirando o espaço para outros atendimentos, como cirurgias eletivas da população em geral. O Banco do Brasil deve suspender a licitação para escolha de agências de publicidade depois do jornal Folha de São Paulo revelar que o resultado teria vazado 4 dias antes da abertura dos envelopes. O jornal alega que teve acesso à informação de que a Multisolution estaria entre as vencedoras. Para comprovar esse fato, o jornal registrou a informação em cartório na quinta-feira e publicou um anúncio cifrado na seção de classificados domingo. A Folha afirma que houve direcionamento dentro do Banco do Brasil para garantir que a Multisolution estivesse entre as contratadas. Ainda segundo o jornal, o banco vai abrir uma investigação interna. Em nota, o Banco do Brasil diz que o processo de licitação obedeceu rigorosamente à legislação. Já a Multisolution negou qualquer favorecimento. Outras 2 agências de publicidade tinham sido selecionadas na licitação. São elas Nova SB e a Z+. Juntas, elas iam dividir um contrato de R$500 milhões ao ano, que poderia ser prorrogável por até 5 anos. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus ao ex-tesoureiro do PP, João Cláudio Genu. Ele foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a mais de 8 anos de prisão na Lava Jato por corrupção e associação criminosa. Genu está preso desde o ano passado no Complexo Médico Penal de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. No julgamento, 3 ministros do STF divergiram do relator Edson Fachin e entenderam que Genu pode responder às acusações em liberdade. A divergência foi aberta pelo ministro Dias Toffoli e seguida pelos ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. Celso de Mello acompanhou o voto de Fachin. Os ministros vencedores entenderam que o cumprimento da pena só pode ocorrer no caso de confirmação da condenação em segunda instância, o que ainda não ocorreu no caso de Genu. O ex-tesoureiro do PP já tinha sido condenado no mensalão petista. Por causa de problemas de saúde, o Supremo Tribunal Federal mandou soltar o pecuarista José Carlos Bunlai. Mas ele continua a responder ao processo em liberdade. A decisão é da segunda turma do STF, composta de 5 ministros. Na Lava Jato, José Carlos Bunlai foi condenado a quase 10 anos de prisão pelos crimes de gestão fraudulenta de instituição financeira e corrupção passiva, por ter retirado em nome dele um empréstimo de R$12 milhões junto ao Banco Chaim para quitar dívidas do PT. O empréstimo nunca foi pago. O valor teria sido quitado de modo fraudulento com o fechamento de um contrato do Grupo Chaim para a operação de um navio sonda da Petrobras. Bunlai chegou a ser preso, mas atualmente estava cumprindo pena em regime domiciliar, por determinação do ministro Teori Zavascki. No entanto, hoje, os ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Celso de Mello decidiram revogar a prisão domiciliar e, consequentemente, mandaram soltar o pecuarista.
Pesou na decisão dos ministros o fato de Bunlai ter um problema cardíaco e ter sido diagnosticado com câncer de bexiga. Foram vencidos os ministros Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo, e Ricardo Lewandowski. Mesmo com a prisão domiciliar revogada, Bunlai continua respondendo ao processo em liberdade. O caso ainda não foi julgado na segunda instância, no Tribunal Regional Federal de Porto Alegre. Os ministros do STF decidiram adiar o julgamento do pedido de liberdade do ex-ministro José Dirceu. Apenas o relator da Lava Jato, Edson Fachin, apresentou o voto para manter a prisão preventiva de Dirceu. O julgamento foi adiado depois da defesa do petista pedir para fazer sustentação oral. O Ministério Público pediu vista, um recurso usado para analisar melhor o caso. Não há data para a retomada do julgamento. Na Lava Jato, Dirceu foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a 20 anos de prisão. Ele foi condenado por receber mais de 48 milhões de reais de propina da Petrobras. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a decisão em relação a Bunlai. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal, responsável pelos processos da Lava Jato, está rachada. A divisão materializou-se na decisão que mandou soltar o pecuarista José Carlos Bunlai. Ele foi condenado por Sérgio Moro a 9 anos e 10 meses de cadeia. Há na segunda turma 5 ministros. O amigo de Lula ganhou meio fio por 3-2. O veredito reacendeu na força-tarefa da Lava Jato o receio de que o Supremo comece a virar a chave das trancas de Curitiba. O caso de Bunlai é emblemático. Antes de morrer, Teori Zavascki, o antigo relator da Lava Jato, havia transferido o pecuarista de uma cela para a prisão domiciliar. Fez isso levando em conta os problemas de saúde do preso, às voltas com um câncer. Bunlai dispõe de toda a assistência médica que o dinheiro pode pagar. Ainda assim, foi solto, por 3-2. Quem não quiser perder os próximos lances da Lava Jato deve prestar atenção num personagem, Celso de Mello, o decano do Supremo. Ele tende a se transformar em personagem central da segunda turma. O colegiado dividiu-se de forma esquemática. De um lado, afinam-se Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Do outro lado, Ricardo Lewandowski, um desafeto de Gilmar, e o relator Edson Fachin. Celso de Mello dará o voto de Minerva em vários julgamentos. No de hoje, ele desempatou em favor de Gilmar e Toffoli. Preste atenção em Celso de Mello. Boa noite. Ex-presidente da Odebrecht Infraestrutura, Benedito Barbosa Júnior, afirma que propina em obra da Sabesp abasteceu a campanha do governador Geraldo Alckmin em 2014. Esta é a primeira vez que a empresa controlada pelo governo do estado, que trata de água e esgoto, é envolvida nas delações da Odebrecht. A propina teria vindo de uma obra em Praia Grande, no litoral sul. O consórcio responsável pela construção de um emissário na cidade era liderado pela Odebrecht. R$1,5 milhão teriam ido para a última campanha de Geraldo Alckmin ao governo do estado. O suposto pagamento está presente em planilhas entregues aos investigadores da Lava Jato. Segundo Benedito Júnior, o dinheiro foi repassado no dia 5 de agosto de 2014 à MM Partido, codinome usado pela empreiteira para se referir ao atual secretário de Planejamento, Marcos Monteiro, na época tesoureiro da campanha de Alckmin. Uma semana depois, um novo pagamento atrelado à obra, no valor de R$300 mil, foi feito para Benzedor, codinome dado ao ex-prefeito de Santos, João Paulo Papa, na época candidato à Câmara e hoje deputado federal pelo PSDB. Papa foi superintendente da Sabesp entre 1991 e 1995 e diretor entre 2013 e 2014. O governador negou o envolvimento com Caixa 2 e pediu cautela com as denúncias. Segundo ele, o contrato citado com a Sabesp é antigo, de meados dos anos 2000, mais de 10 anos antes da campanha eleitoral apontada pelo ex-presidente da Odebrecht. De acordo com a delação de Benedito Júnior, ao todo, a empresa pagou R$8 milhões em propina para a campanha de Geraldo Alckmin em 2014, via contratos não só com a Sabesp, mas também com o metrô. Essa informação não tem nenhuma procedência. A obra citada pela Sabesp foi contratada em 2007 e encerrado o contrato em 2010. Esse contrato acabou faz 7 anos. Aliás, é preciso ter cuidado com delação. Tem muita coisa que não tem nada, absoluta, não tem nem relação uma coisa com outra.
Em nota, o deputado João Paulo Papa repudiou as acusações e negou ter recebido dinheiro de Caixa 2. O secretário Marcos Monteiro afirmou que a gestão financeira da campanha de 2014 foi feita dentro da lei e as contas foram aprovadas pela Justiça Eleitoral. A Sabesp diz que, durante o período que vai da licitação até a conclusão das obras, João Paulo Papa não tinha mais vínculo com a empresa. O ex-presidente Lula criticou as reformas trabalhista e previdenciária que estão no Congresso e disse que não tem medo de uma possível delação premiada do ex-ministro Antônio Palocci. As declarações de Lula foram dadas durante uma entrevista para a Rádio de Natal, no Rio Grande do Norte. Reportagem do Valor Econômico afirma que Palocci teria dito a um advogado que acompanha as tratativas de delação que ele e Lula receberam 1/3 da propina paga durante a criação da Sete Brasil, empresa destinada à exploração do pré-sal em 2010. Na semana passada, em depoimento ao juiz Sérgio Moro, o ex-ministro sinalizou uma possível delação. Ele chegou a dizer que teria informações que dariam mais um ano de trabalho à Lava Jato. A rádio Lula diz que desconhece prática de crimes do ex-ministro e que não teme uma possível delação. Olha, se o Palocci cometeu algum erro, só ele sabe. Se ele vai fazer delação ou não, é uma decisão dele. Também não me preocupa. O ex-presidente criticou ainda as delações premiadas. Na opinião dele, os investigados estão sendo pressionados a incriminá-lo. Ele citou o possível acordo de colaboração do ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro. Ao juiz Sérgio Moro, Léo Pinheiro disse que o ex-presidente é o dono do triplex em Guarujá e que foi orientado pelo petista a destruir provas que pudessem incriminá-lo na Lava Jato. Lula nega as acusações. Esse Léo Pinheiro mesmo. Agora me parece que aceitaram a delação dele porque ele prometeu que ia falar o meu nome. Eu até entendo porque os caras estão condenados a 26 anos, 27, e depois vem na televisão, delator vivendo na beira de praia, em alto apartamento de luxo. O Léo ficou vendo aquilo, os outros falaram, eu também vou delatar, porque, sabe, tá todo mundo delatando, ou seja, o cara delata até a mãe. O juiz Sérgio Moro decidiu rever a determinação de exigir a presença do ex-presidente Lula em todas as audiências das 87 testemunhas indicadas pela defesa do petista. Porém, o magistrado notificou os advogados do ex-presidente para que também revejam o grande número de convocados. Essa decisão de Moro é uma resposta a um recurso da defesa do petista que alegou que a presença pessoal do acusado é uma faculdade e não um dever. Já o juiz da Lava Jato alega que, segundo o Código de Processo Penal, é dever do acusado comparecer pessoalmente às audiências e que pode o juiz deferir a dispensa do acusado nos atos do processo. Nesta ação, Lula é réu por suposto recebimento de 75 milhões de reais em propina, que teria sido paga pela Odebrecht em contratos da Petrobras. O ex-presidente é acusado de praticar os crimes de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro. Agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Até agora, 7h18 da noite desta terça-feira, está confirmado o depoimento do Lula nesta ação ao juiz Sérgio Moro em Curitiba. Não sem a oposição das autoridades policiais. O secretário de Segurança do Estado do Paraná, Wagner Mesquita de Oliveira, pediu que o juiz adiasse, dizendo que não tem condições de dar segurança ao depoimento do Lula. A Polícia Federal fez o mesmo pedido. Até agora, Sérgio Moro não decidiu o que fazer e tudo indica que o fará amanhã. Antes que o Sérgio Moro decida o que fazer, eu quero dizer algumas coisinhas a respeito desse pedido. Se o secretário de Segurança não tem condições de dar segurança a um depoimento de um processo criminal, seja de quem for, ele não está exercendo com competência a sua função, até porque esse depoimento foi marcado há mais de um mês. Era o caso de ele pedir demissão ao Beto Richa. O que ele pode dizer é que ele não foi eleito, né? Ele não foi eleito, ele foi nomeado pelo Beto Richa, que foi eleito. Eleito sob grande polêmica por vários assuntos. Neste caso, se ele confirma, que parece bastante óbvio, o que o secretário de Segurança dele pediu, seria o caso dele renunciar. Ele não tem condições de, no estado dele, onde se realiza a maior operação, a maior esperança do Brasil de punição
de criminosos do colarinho branco. Aí, se ele não tem condições de governar o Estado, ele passa para o vice, convoca uma eleição, mas não continua governando. Quanto à Polícia Federal, o caso é mais grave. A Polícia Federal faz parte da força-tarefa da Operação Lava Jato, que está fazendo um grande trabalho em Curitiba. E se a Polícia Federal não tem condições de garantir a segurança, das duas, uma. Ou o Lula está certo quando diz que está sendo perseguido, ou a Polícia Federal não tem autoridade para apresentar prova nenhuma contra o Lula. Qual é a diferença entre o Lula depois do dia 3 e dia 10? No meio desse caldo todo, vem o Fernando Henrique e põe sua colher, dizendo que essa investigação sobre o Lula pode lhe dar tema para a campanha. A questão toda que nós precisamos saber é a seguinte: o Lula realmente mobiliza a opinião pública a esse ponto de impedir que vá lá depor, e depois disse que não tem esse direito, seu direito de defesa garantido, não é isso? Pois então, acontece o seguinte: a PF, o Beto Richa e o Fernando Henrique estão dando ao Lula uma oportunidade rara de provar que tem razão e de desmoralizar todo o processo. Essa é a minha opinião. Bom, eu volto quinta-feira que vem, direto ao assunto. Em pé. Na Câmara dos Deputados, a comissão especial aprova o projeto da reforma trabalhista. Foram 27 votos a favor e 10 contra. Agora o projeto segue para a votação no plenário. A discussão sobre o parecer do relator, o deputado Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, começou ao meio-dia. Ao longo dos trabalhos da comissão, mais de 400 sugestões de mudanças foram apresentadas pelos membros da comissão, mas o relator acatou apenas algumas. O parecer final propõe alterações em cerca de 100 pontos na consolidação das leis do trabalho, a CLT criada em 1943. Uma das principais é permitir que prevaleçam as convenções e os acordos coletivos firmados entre patrões e empregados sobre o que diz a CLT. Nós tivemos o melhor nível de emprego de toda a história do país em final de 2014, com a CLT absolutamente preservada e em vigor. A CLT não é causa de desemprego. A CLT é uma garantia de proteção ao trabalhador nesta relação desigual que ainda é e será por muitos anos a relação entre quem contrata e quem é contratado. Essa reforma tem efeito imediato que aumentará a segurança jurídica para empregados e empregadores e ajudará a reduzir o medo de empregar entre os empresários. E ao longo tempo criará um clima de confiança entre empregado e patrão. Fará bem o Brasil para enfrentar a tragédia assustadora dos 13 milhões de desempregados. O projeto com mudanças na legislação trabalhista foi encaminhado à Câmara pelo presidente Michel Temer. Mas o texto sofreu diversas mudanças com o fim da obrigatoriedade da contribuição sindical. Na semana passada, o governo conseguiu, depois de fracassar na primeira tentativa, aprovar um requerimento de urgência para a proposta. Isso permitiu que a votação acontecesse hoje na comissão. Apesar da vitória, a reforma trabalhista enfrenta resistência mesmo entre os deputados da base aliada de Temer. O PSB decidiu que seus integrantes devem ser contra a proposta. Agora o texto vai ser votado no plenário da Câmara. Para ser aprovado, o projeto exige o voto de maioria simples, ou seja, a metade do número de deputados presentes no plenário mais um. Depois, o texto será analisado pelo Senado e, se aprovado, seguirá para a sanção do presidente Temer. Daqui a pouco, Maria Lídia entrevista ao vivo Gilmar Mauro, coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. Índios fazem ato contra a demarcação de terras e protesto acaba em conflito com a polícia na esplanada dos ministérios em Brasília. Segundo a polícia, grupos indígenas acampados na capital federal fecharam a esplanada dos ministérios em uma marcha até o Congresso Nacional. Eles tentaram acessar a entrada do Congresso e muitos chegaram a entrar no espelho d'água. A PM usou bombas de gás, balas de borracha e spray de pimenta para dispersar os manifestantes. Em resposta, o grupo atirou flechas contra os militares em direção ao Congresso. Pelo menos 4 índios foram detidos. Diferentes grupos
grupos indígenas estão reunidos em Brasília para a 14ª edição do acampamento Terra Livre e protestam contra o governo Temer. A Venezuela teve mais uma morte confirmada na onda de protestos contra o governo do presidente Nicolás Maduro. De acordo com autoridades, a vítima é um jovem de 23 anos que levou um tiro na cabeça durante manifestações na cidade de El Tocuyo, no oeste do país. Segundo a Procuradoria-Geral, até agora o balanço é de 26 mortos em um mês de manifestações. Entre as vítimas, há 4 adolescentes. A Venezuela enfrenta uma grave crise política. O governo acusa adversários de promoverem um golpe violento com o apoio dos Estados Unidos, enquanto a oposição diz que Maduro é um ditador que está reprimindo com violência os protestos pacíficos. Na Espanha, a operação policial prende ao menos 9 suspeitos de ligação com organizações terroristas. A operação foi uma colaboração entre a polícia espanhola e a belga. Entre os detidos estão 4 homens de origem marroquina, suspeitos de ligação com atentados na Bélgica em março do ano passado. A operação de hoje foi deflagrada depois de uma investigação de 8 meses de um grupo de militantes islâmicos que teriam ligações com o crime organizado em Barcelona. As autoridades investigam ainda a conexão entre suspeitos de terrorismo e organizações jihadistas. E em meio à campanha pela presidência da França, os candidatos ao segundo turno participaram hoje de uma homenagem ao policial morto no atentado na Avenida Champs-Élysées, em Paris. O ataque foi na semana passada. Emmanuel Macron e Marine Le Pen participaram da cerimônia a convite do presidente François Hollande. O oficial Xavier Jugelet foi morto com 2 tiros na cabeça. Foi a vítima de número 239 e o 6º policial morto na onda de atentados por forças radicais que afeta a França desde o início de 2015. Os 2 candidatos que vão disputar o segundo turno em 7 de maio têm visões completamente diferentes sobre como proteger a França dos ataques extremistas. Le Pen exige o retorno das fronteiras nacionais e a expulsão de todos os estrangeiros que aparecem na lista de vigilância terrorista. Já durante sua campanha, Macron prometeu intensificar a cooperação na área de segurança com os países da União Europeia e pediu aos eleitores que não cedam ao medo. O principal submarino americano chegou hoje ao Golfo da Coreia e acrescentou mais um elemento de tensão entre a gestão Trump e Pyongyang. O USS Michigan aportou hoje em Busan, na Coreia do Sul, apenas para reabastecimento e descanso da tripulação. O submarino atômico não deve participar dos exercícios militares conjuntos entre Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão, que começaram domingo. A chegada do submarino ao Golfo da Coreia coincide com exercícios militares da Coreia do Norte, no aniversário de fundação do seu exército. Esses exercícios envolveram artilharia de longo alcance, capaz de atingir o território japonês. A Coreia do Norte voltou a afirmar que vai reforçar suas medidas nucleares de autodefesa e responderá com golpes mortais a um eventual ataque americano. O porta-aviões Carl Vinson está na região. O presidente Donald Trump afirmou que ele é apenas uma das opções americanas caso Pyongyang insista no programa de testes nucleares. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Diplomacia e tensão militar são coisas que funcionam no cenário internacional como se fosse um grande teatro. Pois a tensão entre Estados Unidos e Coreia do Norte acaba de atingir diplomaticamente e dramaticamente um novo patamar. Amanhã, quarta-feira, todos os 100 senadores americanos foram convidados para uma reunião na Casa Branca. A cúpula da diplomacia e do Pentágono devem explicar em que pé está o enredo. O presidente Donald Trump não tem se comportado nessa história como um parlapatão exibicionista. Ele se limita a interpretar o papel que a burocracia oficial escreveu para ele. O plano americano é evitar que a Coreia do Norte detone pela 6ª vez uma bomba atômica. A primeira explodiu em 2006. Os Estados Unidos também querem evitar que essa ridícula dinastia comunista fabrique mísseis de médio alcance, que ameacem bases americanas ou Japão. Nesse teatro, por enquanto, o ditador Kim Jong-un está blefando. Ele diz que tem mísseis intercontinentais, mas a espionagem americana tem certeza que ele só poderá construí-los daqui a 7 anos. Enquanto isso, os mísseis dele de curto alcance ameaçam a Coreia do Sul e a tradicional aliada dos Estados Unidos. A China sentiu o cheiro de pólvora e entrou no teatro da crise. O presidente chinês Xi Jinping está jogando
com um pé no elenco ocidental. A China não quer saber de conflito nuclear na Península da Coreia, que fica grudada a nordeste do território dela. O pior desse cenário seria hoje que a Coreia do Norte quisesse pagar para ver. E daí então ela poderia explodir uma bomba e levar na cabeça centenas de mísseis americanos do tipo Tomahawk. Esse lance só poderia acontecer com a cumplicidade da China, que faria uma silenciosa intervenção política no bizarro vizinho norte-coreano e desapareceria com o ditador Kim Jong-un. Isso não é uma comédia, é um drama perigoso, que pode acabar com o sumiço desse maluco de 33 anos. Ele é o neto do fundador da dinastia comunista da Coreia do Norte. É assim que o mundo gira. Boa noite. Os gastos dos brasileiros no exterior subiram para quase 4,5 bilhões de dólares no primeiro trimestre de 2017. Segundo dados divulgados hoje pelo Banco Central, esse valor representa um aumento de 50% comparado ao mesmo período do ano passado. Apenas no mês de março, os gastos em outros países atingiram pouco mais de R$1,5 bilhão, alta de 18,5% na comparação com março de 2016. Bom, hoje o dia amanheceu friozinho aqui em São Paulo, mas o sol apareceu firme e ajudou a levantar a temperatura, que chegou até fazer um calorzinho à tarde, né? Mas agora você vai gostar, né? Porque vai esfriar? Vai. A meteorologia prevê mudanças no tempo para os próximos dias. Vamos aos detalhes com Mariana Armentano. O destaque para amanhã é a frente fria que provocou chuvas hoje no sul do país e agora continua avançando em direção ao sudeste. Para amanhã tem chuva forte prevista para toda essa área entre o leste gaúcho, o Mato Grosso do Sul e o estado de São Paulo, sendo que nessa faixa em azul o sol mal aparece e o tempo fica bem chuvoso. Na retaguarda dessa frente vem o ar seco de origem polar, derrubando as temperaturas, a começar já pelo Rio Grande do Sul. Vamos ver aqui a nossa tabela de temperaturas? Em Porto Alegre, mínima de 14 graus nessa madrugada e máxima amanhã à tarde só de 21. Em Curitiba, dia bem fechado, com termômetros entre 17 e 23 graus. Em Aracaju, chuvinha rápida e calor de 30 graus amanhã. E no Rio de Janeiro, máxima de 35 graus, com pancadas de chuva a partir da tarde nessa quarta-feira. Agora, para São Paulo, a previsão é de um dia de chuvas em todo o estado. Na região oeste, o céu fica encoberto e chove a qualquer hora do dia. No noroeste, no centro e também no sul do estado, ainda ocorrem algumas aberturas de sol, mas também há previsão de chuva já pela manhã. Nas demais áreas, incluindo a capital, chove a partir da tarde. E o calor diminui. A máxima vai aos 27 graus em Presidente Prudente e também em Presidente Bernardes. Já em Votuporanga, a máxima fica ainda na casa dos 31 graus. E em Santos e em São José dos Campos, mais ao leste, teremos máxima em torno dos 32 graus. Para a capital ainda faz um pouco de calor amanhã, mas o tempo começa a mudar no final de tarde. E olha como a temperatura vai cair. A máxima amanhã ainda vai aos 28 graus com chuvas a partir do meio da tarde. Aí, olha, prepara o cobertor. Na quinta-feira teremos mínima de 15 e máxima só de 21 graus, com tempo bem fechado. E na sexta-feira, mínima de 14 e máxima prevista só de 18 graus. 11 pessoas já foram presas e outras 5 morreram em confronto com a polícia na fronteira entre o Brasil e Paraguai, depois do assalto a uma empresa de transporte de valores. Foram roubados 40 milhões de dólares. O cerco à quadrilha de quase 50 pessoas mobiliza agentes de segurança dos dois países para tentar recuperar parte do dinheiro roubado pelos bandidos. A Polícia Federal de Foz do Iguaçu divulgou ter descoberto uma mansão em Cidade del Este que teria abrigado parte dos suspeitos envolvidos no mega assalto à sede da empresa de transporte de valores Prosegur no Paraguai. A casa foi usada como uma base operacional. Foi deslocada uma equipe de 4 peritos e um papiloscopista que ficaram 3, 4 horas lá junto com a Polícia Nacional, fazendo o quê? Buscando vestígios biológicos, digitais, porque vai acontecer de criminosos serem abordados sem materialidade. O cara não está com fuzil, o sujeito não está mais com malote, mas se o DNA bater, ele está vinculado ao local de crime.
Inicialmente, a Polícia Nacional do Paraguai informou que o grupo havia roubado cerca de 40 milhões de dólares, cerca de 120 milhões de reais. Mais tarde, disse não ser possível saber o montante exato levado na ação. O crime é considerado o maior roubo da história do país. Brasil e Paraguai fazem uma ação conjunta para tentar identificar e prender os assaltantes, mas as inúmeras rotas de fuga entre os dois países têm dificultado as ações. Os investigadores acreditam que os criminosos se dividiram entre as duas fronteiras. Novas imagens divulgadas pelas televisões do Paraguai mostram o confronto pesado entre policiais e assaltantes na noite do roubo. O tiroteio se dá em plena ponte da amizade que liga o Brasil e o Paraguai, onde é possível ver a fuga de alguns criminosos e o uso das pilastras da ponte para proteção contra os tiros. As TVs paraguaias também divulgaram hoje as primeiras imagens da chegada dos criminosos à sede da Prosegur em Cidade del Este. Primeiro, uma caminhonete clara encosta no local e, em seguida, um carro preto chega com homens fortemente armados. Na caminhonete, segundo a imprensa paraguaia, estavam armas e explosivos usados para entrar na empresa. Em entrevista a um jornal local, o ministro do Interior do Paraguai afirmou que tudo indica que os suspeitos do roubo são brasileiros, integrantes do primeiro comando da capital, o PCC. A facção criminosa atua dentro e fora dos presídios, domina o sistema carcerário do estado de São Paulo e já está em praticamente todo o Brasil. Investigações do Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de São Paulo apontam que a presença da facção no Paraguai aumenta ano a ano. O interesse do PCC no país vizinho acontece por causa da logística do tráfico de drogas e armas. O promotor do GAECO, Lincoln Gaquia, disse por telefone ao Jornal da Gazeta que há indícios de que o número 2 da facção, Rogério Jeremias de Simone, conhecido como GG do Mangue, esteja foragido no país. E que o crime de segunda-feira tem características das ações do PCC. Não tem nenhuma prova concreta do envolvimento do PCC nesse assalto. O que ocorre é indícios, em função do modus operandi, da utilização de explosivo, armamento empregado, número de agentes, e indica que pode se tratar de integrantes do PCC, inclusive talvez agindo em consórcio com a própria organização, seja no fornecimento de logística, financiando a ação, ou seja mesmo no fornecimento do armamento e do explosivo que foi utilizado. Um outro integrante do PCC também aparece como suspeito de participação no assalto. Ele é Luciano Castro de Oliveira Zequinha, condenado a mais de 50 anos de prisão. É considerado o número 1 da lista de criminosos mais procurados do estado de São Paulo. Ministros do Supremo Tribunal Federal revogaram o pedido de liberdade e decidiram mandar o goleiro Bruno de volta para a prisão. A decisão foi tomada por 3 dos 5 ministros da primeira turma do STF. Assim, foi revogada a liminar concedida pelo ministro Marco Aurélio Mello, dada em fevereiro, que libertou o atleta. Os ministros analisaram o recurso da mãe de Elisa Samúdio. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, também pediu a volta de Bruno à cadeia. Num parecer enviado ao Supremo, Janot alegou que Bruno deve ser mantido preso enquanto o Tribunal de Justiça de Minas Gerais não julgar um recurso do caso, que tramita há 4 anos. O goleiro foi condenado a mais de 22 anos de prisão pelo assassinato e ocultação do cadáver de Elisa Samúdio. A jovem teve um filho de Bruno. Em abril, o goleiro voltou a trabalhar, contratado pelo Boa Esporte, um time da 2ª divisão do Campeonato Mineiro. O goleiro Bruno se apresentou agora à noite numa delegacia de Varginha, no sul de Minas Gerais. Segundo a polícia, ele assinou um documento em que se compromete a se entregar, já que ainda não foi expedido um mandado de prisão dele. E agora as notícias do esporte com Celso Cardoso e Estela Gontijo. Logo depois do esporte, Maria Lídia entrevista ao vivo o coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, Gilmar Mauro. Depois de ser eliminado do Campeonato Paulista pela Ponte Preta no fim de semana, o Palmeiras se prepara para continuar bem na Libertadores contra o Peñarol. Estela, o Palmeiras vai bem na Libertadores até agora. Em 3 partidas foram 2 vitórias e um empate. Amanhã a parada é difícil, já que o time de Eduardo Batista encara o Peñarol no Uruguai, com os adversários precisando vencer de qualquer maneira para se manterem vivos na competição. O
Primeiro jogo no Allianz Parque foi duríssimo, muita catimba. O Palmeiras venceu por 3-2 com um gol no último minuto de jogo. Para muitos, a eliminação no Campeonato Paulista pode ter aumentado a pressão no elenco palmeirense para um bom desempenho na Libertadores. E pensando nisso, uma das armas para a partida de amanhã contra o Peñarol será o controle emocional. Afinal, os uruguaios, por característica própria, devem tentar desestabilizar os atletas brasileiros. A gente sabe como que vai ser lá, mas é tomar bastante cuidado, né? Porque eu acho que a intenção deles, né, a maneira que eles iriam vir era travando bastante a partida. Do que disse, né, o Felipe Melo na apresentação dele, falando que se fosse preciso daria tapa na cara de uruguaio. Essa declaração deve ainda ter um reflexo, um desdobramento na partida dessa quarta-feira? O Felipe, ele até corrigiu, né, ou de uma certa maneira se desculpou, não é bem aquilo que a imprensa acabou pensando. Ansiedade controlada, a ordem por aqui é também utilizar a eliminação no Paulistão como lição para a sequência da temporada. O Palmeiras amanhã pode conquistar a sua vaga à próxima fase da Copa Libertadores de forma antecipada. Para isto, o Verdão terá que vencer o Peñarol e torcer para que o Tucumã não vença o Jorge Wilstermann hoje na Argentina. E a imprensa, hein, Celso, ela deturpou o que o Felipe Melo disse? Felipe Melo, na apresentação dele, fala o seguinte: se tiver que dar tapa na cara de uruguaio, eu vou dar. Palavra dele, ninguém deturpou nada. Tudo bem que depois ele deu uma recuada, fez lá né? A questão é que ele arrumou... Tentou colocar panos quentes, mas ele disse... O jogador não vai esquecer e os uruguaios vão usar isso como inspiração, como motivação para o jogo de amanhã no Uruguai. Parada dura para o Palmeiras. Palmeiras tem mais time, mas não tem jogado aquilo que se espera. Então, se voltar de lá com um empate, já vai voltar bem para casa. E hoje o Corinthians e Ponte Preta iniciaram a preparação para o final do campeonato, né? Que começa domingo, Celso. Primeira partida que promete ser muito equilibrada, já que a Ponte tem jogado bem, inclusive em casa, e tem a vantagem de jogar a primeira partida em Campinas. A preocupação no Corinthians é com o número de jogadores pendurados, que podem ficar de fora da partida de volta na decisão. Depois da segunda de folga, os jogadores do Corinthians se reapresentaram hoje no Parque São Jorge para iniciar a preparação para o primeiro jogo da final, que acontece domingo às 16h no Moisés Lucarelli, em Campinas. O time tem 9 jogadores pendurados que podem não jogar o segundo jogo da final na Arena Itaquera. Fagner, Guilherme Arana, Gabriel, Maicon, Rodriguinho, Jadson, Romero, Léo Jabá e o goleador Jô. São os nomes que podem não jogar a segunda partida, caso tomem mais um cartão amarelo. No meu ponto de vista, acho que o jogador tem que entrar e esquecer esse lance. Porque às vezes a parte de você entrar com o pé atrás para não poder jogar o último jogo, pode prejudicar o jogador, né? Então é difícil o cara entrar numa final do campeonato e saber que se levar um amarelo não pode jogar outro jogo. Na Ponte Preta, a ordem é esquecer a final de 77 e não tratar o reencontro com o Corinthians como revanche. Os jogadores também se reapresentaram hoje e não negaram o favoritismo do Corinthians para a partida inicial em Campinas. Esse momento que a gente está vivendo agora é fundamental, porque é uma final 2017. A gente tem que viver esse momento, porque se a gente conseguir esse feito, vai ser um feito histórico para nós e para poder entrar na história do clube. Celso, a Ponte Preta assumiu o favoritismo do Corinthians, mas não existe favorito para essa partida? O que você acha? Acho que existe sim. Acho que o Corinthians é o favorito, tem mais time, decide em casa. Agora, você não pode desconsiderar a força da Ponte Preta. Bem, né? Pois é, eliminou o Santos e eliminou o Palmeiras. Os dois maiores favoritos ao título, então há de se respeitar. A Ponte tem só 5 jogadores pendurados. Digo 5 porque o Corinthians tem 9. Imagina na hora do jogo, como não vai pensar o jogador de marcação especialmente. O Romero que está também pendurado, né? Pois é, e a peça-chave também taticamente. Então, antes de fazer uma falta, o jogador vai pensar 2 vezes. O que deve favorecer um jogo mais limpo, mais tranquilo, com menos faltas. Pelo menos essa é a expectativa. Afinal de contas, ninguém quer ficar de fora dessa decisão. 40 anos depois, Corinthians e Ponte Preta. Os jogadores da Ponte Preta não querem muito lembrar de 77, por quê? Porque isso aumenta a responsabilidade, o peso. Né? Tem que viver o momento mesmo.
Tá certo. Tá bom? Então, Campinas de olho nesse jogo. É isso aí. São Paulo inteiro. São Paulo inteiro também. Muito obrigada, Celso. Uma boa noite para você. E é com você, Gamberini. Você vai ver a seguir, Maria Lídia, entrevista ao vivo, Gilmar Mauro, coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. Até já. Quem já duvidou de si? Quem já teve medo? Quem teve que resistir? Quem aprendeu? Quem cresceu? Quem acreditou? Você tem muitos motivos para seguir em frente e um só banco. Bradesco, pra frente. Eu não tenho dúvidas de que quando você estuda, você se aprofunda, você cria novos debates, isso agrega muito no seu dia a dia. Você começa a simular problemas em sala de aula e isso faz toda a diferença. A gente nunca sabe o que vai acontecer no futuro, então quanto mais preparado a gente estiver, melhor. Eu escolhi a Casper Libero pela tradição, pela localização, a Avenida Paulista facilita muito, então eu acho que a Casper tem um nome no mercado, tem uma credibilidade, professores de excelente nível e isso te agrega tanto que é uma satisfação incrível pra gente. Por isso, eu sou Casper. Somos todos Casper. Transparência, redução de gastos e participação do cidadão. Desde o começo do ano, os trabalhos já estão a todo vapor na Câmara Municipal de São Paulo. Já foram implantadas 3 CPIs. A dos grandes devedores, que apura o porquê da não quitação de impostos com a cidade. A CPI da migração e a CPI da violência contra as mulheres. E também aprovou em tempo recorde a lei da pichação, para tornar a cidade mais linda. É a Câmara Municipal trabalhando para melhorar a vida de quem já vive aqui e a de quem ainda nem chegou. Lance novo na área. Agora o time já começa morto. Empate em clássico é um horror. Conflito novo no time? Não respeitam nada. É muito amadorismo. Se tem novidade no futebol, tem comentário novo no Gazeta Esportiva. De segunda a sexta, 18h. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a avaliação do MST sobre o cenário político nacional. Hoje entrevisto Gilmar Mauro, coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. Muito obrigada, Gilmar Mauro. Obrigado. Eu quero começar com aquele bárbaro assassinato de 9 trabalhadores sem terra, lá em Coiniza, no Mato Grosso, que surpreendentemente foram mortos, estavam numa ocupação. Por que é que vocês dizem no MST que esse crime é uma tragédia anunciada? Primeiro, tem um histórico, Maria Lídia, muito drástico no nosso país. São 400 anos de escravidão e 500 de latifúndio e, infelizmente, impera no nosso país a injustiça. Casos de outros assassinatos sequer foram a julgamento e os que foram até hoje não estão cumprindo a pena. Ou seja, o ambiente de impunidade no nosso país é muito grave. Agora, dizendo isso, Gilmar Mauro, você está dizendo que esse movimento MST não adiantou nada? Que vocês não conquistaram nada em todos esses anos de atuação? Nós conquistamos a existência do MST inibiu, inclusive, a quantidade de mortes nesse país, porque é um movimento organizado, que atua de forma organizada. A partir da existência do MST, diminuíram as mortes no campo brasileiro. Agora, infelizmente, ainda ocorrem. Nós estamos há alguns anos do episódio de Eldorado e Carajás, acontece esse episódio... 21 anos, né? 20 anos, 21, e acontece esse episódio no Mato Grosso. Mas, no domingo, mais um assassinato em Minas Gerais. É parte desse ambiente político brasileiro, descontrole absurdo que nós estamos vivendo, em que a reforma agrária não é prioridade, aliás, nunca se fez reforma agrária no nosso país. O que nós temos
política de assentamentos fruto de muita luta e muita morte no nosso país. Agora, é curioso, não deixa de ser curioso um detalhe, que é o seguinte: os movimentos sociais, diferentes representações, se multiplicaram no Brasil. Movimentos organizados, que têm uma capacidade de mobilização, que se solidarizam com uma série de causas. A Avenida Paulista, vira mexe, está cheia dos movimentos dos trabalhadores sem teto e outros movimentos sociais. E eu não vejo essa mesma solidariedade em relação ao sonho da reforma agrária do MST. O que é isso? Eu acho que nós avançamos muito no último período e nós estamos ganhando um debate na sociedade. Um debate acerca de alimentos saudáveis, de lugar para se viver com qualidade de vida. Inclusive setores da população paulistana, na última pesquisa que houve, de cada 10 paulistanos, 7 sairia de São Paulo se tivesse algum lugar melhor para morar. Nós estamos trabalhando essa ideia da agroecologia e há muita solidariedade e há participação efetiva de vários setores. Vocês têm diálogo com o agronegócio? Não, nós temos enfrentamento ao agronegócio, mas eu quero convidar todos os paulistanos, vocês, será um prazer tê-los, agora de 4 a 7 no Parque da Água Branca, onde nós vamos realizar a Feira Nacional da Reforma Agrária. Na última realização da feira, participaram mais de 150 mil pessoas que tiveram a oportunidade de conhecer. Que data que é? 4 a 7 agora de maio, no Parque da Água Branca. Venham provar comidas típicas de todo o Brasil, desde o pato ao tucupi. É um evento muito bonito, evento muito bonito. Produtos saudáveis. E muita gente vai. Muita gente, atrai setores muita gente. amplos da sociedade, e nós queremos com isso dizer, esse é o resultado da luta pela terra e pela reforma agrária. Só digo o seguinte, o MST, enquanto existir um sem terra e um latifúndio nesse país, vai continuar ocupando terra porque é a nossa forma de luta. Mas o MST é ocupação e é produção, é defesa do meio ambiente. E é o combate ferrenho à violência no nosso país e ao agronegócio. Agora, está agendada uma greve geral para a próxima sexta-feira, dia 28, contra a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a terceirização. O MST vai participar? A reforma agrária ninguém tocou, mas o MST vai participar? Vai participar, e o tema da reforma agrária está incluso na pauta da greve geral. E nós queremos aproveitar e convidar todos e todas, trabalhadores, trabalhadoras do Brasil, a pararem dia 28. O MST vai parar rodovias junto com o MTST e será uma das maiores greves dos últimos anos, sem dúvida nenhuma. A maior foi no tempo do Sarney. Exatamente. Eu li, inclusive, que vai declaração de várias lideranças sindicais que essa greve geral deverá ser maior, muito maior, de mais adesão do que aquela época da greve contra o Plano Cruzado. Nós acreditamos que sim. Em tempo de crise, com 13 milhões de desempregados e tanta dificuldade de dinheiro em tantas famílias, você acha mesmo que vai ter essa adesão? Vai ter, e diferentemente dos atos que nós realizamos na Paulista, como você disse, que era mais uma militância, etc., agora setores amplos da sociedade estão muito descontentes, tanto com a PEC que congelou o orçamento, a reforma trabalhista que acaba com a CLT e a reforma previdenciária que acaba com o direito dos trabalhadores em geral, e em particular no campo. Então vai ser uma greve muito grande porque envolverá setores, inclusive, que apoiaram o impeachment, mas principalmente a característica dessa greve é que a classe trabalhadora está se mobilizando e vai parar as fábricas no nosso país. A última questão. Qual é a reação do trabalhador rural com todas essas denúncias de corrupção que estão aí, pela lista do ministro Fachin, pelos vídeos, né, que nós não paramos de ver, estão aí sendo divulgados, com detalhes do esquema de corrupção na máquina pública, envolvendo políticos de praticamente todos os partidos, autoridades e muitos empresários do setor privado? Como que vocês lá, os trabalhadores sem terra, sentem isso, vendo líderes de partidos aos quais pertenceram e que vocês apoiaram também envolvidos? Qual que é a reação?
O problema da corrupção no Brasil é um problema endêmico. E nós defendemos, mas isso justifica? Sempre defendemos a apuração e as investigações. Mas eu sempre comparo, Maria Lídia e telespectadores, nós temos um problema com as drogas. Você tem drogas lícitas, cigarro, não, eu álcool, quero saber da corrupção, etc. encerrando. E tiver ilícitas, indignação, muita tiver indignação, desaponto, ou acha que é normal porque é endêmico? Não, nós não achamos que é normal e precisa ser combatido. Todo tipo de corrupção, mas eu quero dizer que tem roubos muito grandes. O capital financeiro rouba muito através dos juros, através da dívida pública, e é legal, não é ilícito. Então nós temos que combater a corrupção, que é uma questão ilícita, mas também aquilo que é lícito, mas não é justo para toda a sociedade. E nós vamos continuar combatendo a corrupção e lutando pela reforma agrária. Entendendo que a reforma agrária é uma luta sua e de todos aqueles que querem um mundo melhor. Muito. Nosso muito tempo obrigado, terminou. Maria. Obrigada, Gilmar Amato. Gamberini. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje ela pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Boa noite e até amanhã. No Revista da Cidade desta quarta, 9h30 da manhã, saiba como prevenir e tratar a hipertensão.